Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. Telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Graça e a paz de nosso Senhor possa reinar nos corações de cada um. Estamos aqui, ou eu estou aqui, para gravar mais este vídeo, essa live, para falar das grandezas, das grandezas de Deus, dos milagres que Deus tem feito e ainda continua fazendo no nosso meio. Nós cremos um Deus todo-poderoso, um Deus que fez os céus, fez a terra, fez o mar, fez as estrelas. Tudo que há na terra e tudo que há no céu foi criado por Ele. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Toda a palavra de Deus foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, tudo é a palavra de Deus. Devemos dar crédito, devemos dar valor naquilo que nós temos lido e aprendido. O único caminho que nos leva à salvação é a palavra de Deus. Além da salvação da nossa alma, tem cura para o nosso físico também. Tem solução de problemas. Tudo nós encontramos na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, você está inseguro. Fora da palavra de Deus, nós estamos perdidos. A palavra de Deus é o guia, é a bússola que nos conduz dia a dia. E nós estamos seguindo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. Liberta das coisas erradas, do pecado. Nos tira dos enredos. Nos tira da confusão. Nos tira de tudo aquilo que é errado e nos limpa. Limpa o nosso corpo, o nosso físico e limpa a nossa alma também. Gostaria de ler em São Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. E o título dessa leitura é A Cura dos 10 Leprosos. Graças seja a Deus. Nós vemos aqui que Jesus descendo para Jerusalém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, indo Jesus para Jerusalém,
passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Esses leprosos reconheceram que eles estavam precisando de algo. E eles não conseguiam encontrar cura a não ser em Jesus Cristo. Por isso eles disseram: tem misericórdia de nós. E eles foram no lugar certo. O único que poderia fazer isto era Jesus. Fazer isto em benefício desses homens. Tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ficaram curados daquela lepra. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhes: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós vemos aqui que foram 10 leprosos que foram curados. Foram 10 leprosos que ficaram limpos das suas lepras. Mas somente um voltou para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus. Os outros 9 foram embora. Isso se chama ingratidão. A coisa mais triste que nós podemos ver dentro da Bíblia, ou no nosso meio, no mundo em que estamos vivendo hoje, é a ingratidão. Pessoas ingratas. Recebem a bênção, recebem a cura, mas não dão graças a Deus. Não agradecem a Deus por aquilo que eles têm, por aquilo que eles têm recebido. Quantas bênçãos nós recebemos e às vezes nós não agradecemos a Deus. Estamos envolvidos com tantas coisas da terra que esquecemos de dar graças a Deus por aquilo que Deus tem feito ao nosso favor, ao nosso benefício. Você pode dizer: mas eu nunca recebi nada de Deus. Nunca recebeu nada? Como assim? Você vive do quê? O ar que você respira, da onde está vindo? A água que você toma, da onde está vindo? Tudo foi Deus que criou. Então nós devemos ser gratos a Deus por todas essas bênçãos, essas coisas que Ele tem nos dado. Mas nós vemos aqui que só um voltou para dar graças a Deus, para agradecer a Jesus. E caiu aos seus pés, dando glórias a Deus. Aqueles que foram embora somente receberam a cura da lepra, a cura do físico, do seu corpo. Mas aquele que voltou agradeceu a Deus. Nós vemos aqui no versículo 19, e disse-lhe: levantai e vai, a tua fé te salvou. Esse teve a libertação da lepra e também a salvação da sua alma. É o que nós vemos hoje em dia, no mundo em que estamos vivendo, que as pessoas estão estão todos preocupados com a cura do físico. Estamos vivendo num hospital de pestilenta, onde nós podemos ver os hospitais superlotados, as clínicas todas cheias, correndo atrás de cura, correndo atrás de médico, para sobreviver, para ganhar alguns minutos a mais de vida.
Mas se eles soubessem, se todos nós pudéssemos saber e crer que Jesus Cristo é a cura, Ele é a libertação, às vezes podia até diminuir as pessoas estar tão tumultuadas nos hospitais, nos laboratórios, nas clínicas. É que as pessoas não aceitam a Jesus como seu curador divino. Eles não podem crer que Jesus é a libertação, é a cura. Mas aqueles que crerem que Jesus é o curador, Jesus pode curar. Nós temos escritura bíblica, muitas escrituras, que Jesus curou. Não somente curou, mas ressuscitou também. Se Jesus pode ressuscitar um morto, como ressuscitou Lázaro, depois que Lázaro já estava morto, depois de 4 dias que Lázaro já tinha morrido, Lázaro já estava se decompondo, né? Estava já se desmanchando, se desfazendo. Lázaro, ele estava já começando a apodrecer. A verdade é esta. E Jesus chegou depois de 4 dias. Jesus chegou e chamou Lázaro para fora. Depois de 3 dias, melhor dizendo, depois de 3 dias, Jesus chegou e disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Sai para fora dessa sepultura. Eu te dou vida novamente, Lázaro. E Lázaro saiu vivo. Nós podemos ver que Jesus Cristo, Ele é o curador. E Jesus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não mudou, Ele não muda. Ele é o mesmo. E nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não podem ver isto. E quando alguém crê que Jesus é o curador, ele não pode crer que Jesus é o salvador das suas almas. Corre atrás da cura para ser curado, até paga alguém para orar por eles, mas se esquece que Jesus Cristo é o Salvador das almas também. E a doença mais terrível é a doença do pecado. Às vezes é até melhor a pessoa morrer com câncer e ter a alma limpa, pura e salva, do que ter a cura do câncer, ser uma pessoa curada fisicamente e a alma está condenada ao inferno. É melhor as pessoas às vezes morrerem de uma doença, mas saber que a alma dele está segura em Cristo Jesus. Mas Jesus pode dar as duas coisas, tanto a libertação do físico como a libertação da alma. Salvar aquela alma, como ele salvou este leproso que voltou para agradecer a ele. Ele disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Então ele foi salvo naquela hora. Que coisa maravilhosa. Mas isto é porque ele foi grato. Ele não foi ingrato como os demais foram embora. E a gratidão traz grandes benefícios para nós. Nós podemos ver aquela mulher sunamita, quando Eliseu passava a caminho beirando a sua casa, sempre passava ali para
descansar ali. E aquela mulher resolveu fazer um quarto pareado com o muro da casa dela. Disse para o seu marido: vamos fazer um quarto para que quando o homem de Deus passar por aqui, ele tenha um lugar para ele descansar. E eles fizeram ali um quarto, pôs ali uma jarra com água e pôs algumas coisas para ele ali, para ele descansar. E Eliseu estava passando e sempre descansando ali. Eliseu e seu companheiro, o seu companheiro que viajava com ele, Geazi. Eliseu e Geazi passavam sempre naquele mesmo lugar. E certo dia Eliseu disse para Geazi: o que nós podemos fazer para essa mulher em forma de gratidão, em forma de pagamento por aquilo que ela tem feito para nós? E perguntou para ela o que ela precisava. Ela disse: eu não preciso de nada. Eu estou vivendo no meio do meu povo, com o meu povo, está tudo certo, eu não preciso de nada. E Geazi disse para Eliseu: ela é uma mulher idosa, o marido dela é um homem idoso e ela não tem filho. O marido já é velho e ela não tem filho. Eliseu chamou ela e o seu marido e disse: a partir do dia tal, a senhora vai conceber, vai ter um filho. E isto aconteceu e ela teve o filho. Eliseu prometeu isso para ela através de Deus. Foi Deus que usou ali Eliseu para dizer essas palavras para ela. E ela teve essa recompensa. Por ela ser grata, por ela ajudar Eliseu, Eliseu, sendo grato, retribuiu esse benefício àquela mulher. Então a gratidão é coisa maravilhosa. E nós estamos vivendo nos dias difíceis, que as pessoas já não são mais gratas a nada. Nem o esposo é grato à esposa, a esposa às vezes não é grata ao marido. Filhos que não são gratos aos pais, filhas que não são gratas às mães. As mães fazem de tudo para eles, mas eles não agradecem. Não agradecem aquilo que a mamãe faz, aquilo que o papai faz. Nós estamos vivendo em dias de turbulência, dias difíceis, mas nós temos que aprender a ser gratos por tudo aquilo que as pessoas fazem para nós. E às vezes o nosso vizinho, o nosso amigo, até mesmo dentro dos nossos lares, o que eles estão precisando talvez não seja bens financeiros, talvez não seja dinheiro, talvez não seja alguma coisa material. Talvez eles estão precisando de carinho, eles estão precisando de um bom dia, uma boa tarde. Isso já é o suficiente para aquela pessoa ter ânimo para viver. Às vezes nós esquecemos de fazer isto. Levantamos, passamos o dia todo, às vezes maltratando um aqui, maltratando o outro ali. E as pessoas estão precisando de ajuda, de um sorriso. Estão precisando de afeto. Estão precisando de conselhos. Estamos vivendo em dias tão turbados que ninguém tem tempo mais para ninguém.
É um corre para cima e para baixo, esquece uns dos outros e principalmente esquece de Deus. Esquece da palavra, esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, esquece de buscar a Deus, esquece de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Você pode dizer, mas Deus não está fazendo muita coisa por mim. Está. Tudo que você tem é Deus que te deu. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. A água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, tudo é Deus que nos dá. Temos que agradecer a Deus por isso. Profeta de Deus, gosto muito dessa mensagem Shalom. O profeta de Deus diz assim no parágrafo 105: e vemos no meio de tudo isso o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. O glorioso Evangelho de Jesus Cristo, prometido para este dia, manifestando-se. Estamos vivendo num tempo maravilhoso. O profeta de Deus disse, quando ele pregou esta mensagem, estamos vivendo num dia ou num tempo maravilhoso. E o profeta de Deus pregou essa mensagem no dia 19 de janeiro de 1964, num domingo à tarde. No ano de 64, ele disse, estamos vivendo num tempo maravilhoso. Naquele tempo, as pessoas dizem agora, naquele tempo era difícil, as coisas eram difíceis, o povo era muito pobre, era muito judiado, mas o profeta disse, estamos vivendo num tempo maravilhoso. Shalom para você que tem a palavra em seu coração. Shalom para você que tem a palavra no seu coração, que tem a Bíblia guardado dentro do seu coração. Escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra, para este dia. Escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra para este dia, a mensagem do profeta. Se não ouvir, será um ano ruim para você adiante. Se não ouvir a palavra de Deus, será um ano ruim. Se está ouvindo, será um grande mundo para você adiante. Olha a recompensa para um homem, para uma mulher que ouve a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse que a palavra de Deus é o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo e ele é a palavra. Então nós estamos alimentando desse pão quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos sendo abençoados. Você está sendo abençoado. Então vale muito a pena nós tirar um tempo para Deus. Um tempo para ler a palavra. Um tempo para orar. Um tempo para fazer alguma coisa em agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós.
Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue, deu a sua vida para salvar a minha e a sua vida. E isto merece muita gratidão. Tudo que nós fizermos é pouco. Tudo que você fazer em benefício a Deus ainda é pouco. Porque Ele fez muito por nós. O grande dia, o grande ano chegando agora. Ano novo. O profeta de Deus pregou isso bem pertinho do ano novo, né? Ele pregou essa mensagem, foi em janeiro. Vamos ver novamente aqui. Foi pregada no dia 19 de janeiro. Fazia 19 dias que tinha entrado no ano novo. Ele diz assim: não para virar uma nova página. Muita gente tenta virar uma nova página no ano novo. Viram de volta no dia seguinte. Uma pequena história que eu estava lendo outro dia de manhã. Uma mulher perguntou para o seu marido, que tinha levantado cedo e foi e pegou o jornal de manhã. E estava lendo o jornal da manhã. E ela disse: tem alguma coisa nova no jornal? E ele disse: não, justamente a mesma coisa. Só gente diferente. Só gente diferente. Mas a notícia era as mesmas notícias. E assim é o ano. Acaba-se um ano, inicia-se outro ano, e as pessoas vivem naquela expectativa de terminar logo um ano para entrar no outro ano que vai ser melhor. E não vai ser melhor. Continua a mesma coisa. Eles fazem grandes festas em janeiro, na passagem de ano, comemora o Natal e a passagem de ano, pensando que no dia seguinte tudo vai mudar. Não, não vai mudar. A tendência é piorar cada dia mais que passa. O que muda nosso comportamento, o que muda a nossa vida é quando nós aceitamos a Jesus Cristo e colocamos o Espírito Santo dentro da nossa vida. Daí há uma mudança, há uma alegria, há gozo, há uma esperança. Esperança de vida eterna, esperança de salvação. Porque tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra, como eu já disse. Tudo que você precisa está aqui na palavra. Tudo que você precisa, você encontra em Jesus Cristo, em Deus. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Jesus disse: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que buscar a Jesus Cristo primeiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesta Bíblia você encontra cura, você encontra libertação, você encontra salvação. Os leprosos encontrou aqui a libertação da sua lepra, e nove deles foram embora, e um deles voltou e encontrou a salvação também para a alma. O que você tem de fazer é se entregar. O que nós temos que fazer é nos entregar completamente a Jesus Cristo. Isaías capítulo 53 está escrito que Jesus Cristo levou sobre si todas nossas enfermidades. Ele não levou um pouco das enfermidades. Ele não levou somente a dor de cabeça, ou somente a dor nas costas, ou somente o câncer, não.
Está escrito que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há um remédio, há uma cura, há uma libertação, tanto para o nosso físico como para nossas almas. Ele é o remédio, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É ele que te salva, que te cura, que liberta. Ele está com você nas horas mais difíceis da sua vida. Às vezes, ninguém pode te ajudar. Teu pai não pode te ajudar, a tua mãe não pode te ajudar. A igreja não pode te ajudar, o pastor não pode te ajudar, mas Deus pode te ajudar. Porque Ele é Deus. E Ele está presente no nosso meio. Ele é o socorro bem presente. Ele é o pastor que te guia. Não se turbe o vosso coração. São João capítulo 14. Credes em Deus, mas credes também em mim. Por que Jesus disse credes em Deus e credes também em mim? Porque Jesus estava ali na carne, mas ele era o próprio Deus, mas ele estava falando, credes também em mim, naquilo que Jesus, aquele tabernáculo de carne estava falando. Mas dentro dele estava Deus ali encarnado. Credes em Deus, mas credes também em mim, nisso que eu estou te falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Há muito lugar para nós irmos. Cada um de nós temos uma morada, é um corpo que está preparado para nós lá em cima. Cada um de nós temos um corpo glorificado, esperando aquele grande dia para que nós possamos tomar posse desse corpo glorificado. Moradas eternas, onde nós vamos poder estar junto com Ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O salmista Davi, no Salmos 1, no Salmos capítulo 1, ele diz: bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o homem, é a mulher, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém, não para, não fica parado na roda dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores, aquelas rodinhas que ficam blasfemando, falando contra a palavra de Deus, aquelas rodinhas que ficam contando piadas sujas, aquelas rodinhas que ficam falando mal dos outros. Não parem nesse lugar, nessas rodas dos escarnecedores. Bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho, não anda junto com pessoas que não respeitam a Cristo, não respeitam a palavra. Bem-aventurado é esse varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o prazer desse homem, o prazer desta mulher, deve estar nas leis do Senhor. E na sua lei meditar de dia e de noite. Meditar, ler, observar as leis e guardar no coração. Não somente ler e ficar na cabeça, mas descer no coração, guardar no coração os mandamentos. Bem-aventurado esse homem
que não se detém nesse caminho dos pecadores. Mas antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, esse varão será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Vocês já pensaram, vocês já notaram uma árvore plantada junto ao ribeiro de água? Nunca seca. Sempre está verde, sempre está bonita. Será como uma árvore. O homem é comparado a uma árvore. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que na estação própria dá os seus frutos. Mas os ímpios não são assim. Aqueles que não vivem a palavra, não buscam Deus em primeiro lugar, não dedicam a sua vida, são como uma munha que o vento espalha de um lado para o outro, de abismo a abismo, não tem progresso, não progride, vive doente, vive desanimado, abatido, angustiado, nervoso, problemático. Mas quando você obedece a palavra de Deus, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e vive a palavra de Deus, a sua vida é mudada. A nossa vida é mudada. Isso é promessa da palavra de Deus. Jesus disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crer em Deus, ainda que você esteja morto, viverá. Viverá espiritualmente, morto espiritualmente. Se você crer, você viverá. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa cura. Este é um novo dia, o 109 de Shalom. Este é um novo dia. Nós estamos vivendo nesse novo dia. O irmão Brana bate 2 vezes no púlpito, de alegria no coração. O irmão Brana, quando ficava alegre, ele batia palma, ele batia no púlpito. Ele se regozijava na presença de Deus. É um dia, diz o profeta, que deveríamos nos levantar e resplandecer no poder de Jesus Cristo. Nós devíamos fazer isto, resplandecer no poder de Jesus Cristo. A escuridão caindo sobre a terra. Deveria ter um novo dia para nós. Sim, verdadeiramente. Há uma escuridão caindo sobre a terra. Nunca se houve um dia ou um tempo onde há tantas trevas, tanta escuridão. Escuridão fala do pecado. Escuridão fala do pecado. E luz fala da santidade. Quando você vive a palavra de Deus, ela te limpa, ela tira, ela vai limpando as coisas do mundo, vai tirando as coisas do mundo de você. Você vai vivendo uma vida separada para Deus, você é luz. Você começa a brilhar. Você começa a brilhar. E aquele que está em pecado, ele é trevas. Coisa mais triste é você estar nas trevas. Apagar a luz e ficar num quarto escuro, sem luz. Você não enxerga nada. Assim é o pecador que não tem Deus na vida, que não tem a luz divina. Porque Jesus é a luz que resplandece nas trevas. É Ele que tira o pecado do mundo.
Quando esta luz entra dentro do seu coração, dentro de você, você se torna luz, brilhando nesse tempo tão escuro a qual estamos vivendo, onde o pecado tem se multiplicado. Nunca houve uma multiplicação do pecado como estamos tendo nessa geração que estamos vivendo. E por causa do pecado aumentar, o amor das pessoas tem diminuído. Quanto mais o pecado aumenta, mais o amor diminui. Quanto mais as trevas aumentam, mais abafa a luz. A luz vai diminuindo. A luz vai se acabando, a luz está se apagando. Poucas pessoas têm luz hoje. Vivem nas trevas por causa do pecado. O pecado tem aumentado demais. O pecado, o profeta de Deus nos ensina que às vezes roubar não é o pecado. Matar não é pecado. Roubar também não é pecado. O pecado é a incredulidade. As pessoas são incrédulas. Incrédulas. Uma pessoa incrédula, ela não crê na Bíblia. Não crê nessa Bíblia. Uma pessoa incrédula, ela não crê na Bíblia. Então isso é pecado. Por que uma pessoa rouba? Por que uma pessoa mata a outra? Porque não crê na Bíblia. Porque se ela cresce na palavra de Deus, ela não faria essas coisas. Elas fazem porque não crê que Jesus Cristo é o Salvador das suas almas. Então estamos vivendo num tempo de muita incredulidade. Dentro das igrejas, as pessoas são incrédulas. Quantas pessoas não creem na palavra de Deus? Dizendo ser cristão, dizendo ser evangélicas, dizendo pertencer a algum sistema religioso, alguma igreja, mas mesmo assim são incrédulas. Quando você mostra algo dentro da Bíblia para eles, eles falam que eles não creem porque a igreja deles não concorda com aquilo. Eles dão mais valor em suas igrejas do que na palavra de Deus. Eles dão mais valor nos ensinamentos da igreja do que na própria palavra de Deus. Porque o seu superior, o presidente fulano de tal, não crê daquela forma, os membros também não crê. Seguem aquele presidente, aquele pastor que está na frente, sendo o maior, o grande. E a igreja segue aquele homem. Ao invés de seguir a palavra de Deus, porque maior é Deus, maior é a palavra, não existe homem grande. Existe um Deus grande. Não existe um homem grande com ensinamento, com doutrinas. Não, a doutrina é a palavra de Deus. Quando um pregador, um presidente maioral, diz, não, nossa igreja não aceita isto. A nossa igreja não aceita isso que está escrito. Você tem que sair o mais rápido possível dessa igreja. Essa igreja é falsa. Um homem que vai contra a palavra, um homem que vai contra o que está escrito na Bíblia, ele é um falso profeta. Às vezes as pessoas confundem, chamam o verdadeiro de falso e chamam o falso de verdadeiro. Quando o verdadeiro está pregando a palavra, que vai contra os seus ensinamentos, eles nos chamam de falso. Eles invertem a coisa. Chamam de falso o verdadeiro
e chama o verdadeiro de falso. Porque quando o verdadeiro prega a palavra de Deus, eles que vai contra os ensinamentos, ele fala, isso aí é um falso profeta. Na Bíblia está escrito que nos últimos dias viriam falsos profetas. E esse daí é um falso, está contra a nossa doutrina. Está pregando um batismo em nome de Jesus Cristo. Esse é falso. Vocês não podem crer nesse daí. Falso é quando a pessoa desobedece a palavra de Deus. Esse é falso. Não é aquele que está vivendo a palavra que é falso. Falso é aqueles que estão deixando de viver a palavra de Deus. Esses são os falsos profetas que está cheio por aí. São cegos guiando cegos e ambos cairão na cova. Estão tudo na escuridão. Mas por quê? Por falta de revelação, por falta de conhecimento, por falta de ler a palavra, por falta de observar, por falta de deixar de crer no homem e crer na Bíblia. Deixam de crer na Bíblia para crer no homem. Só porque o homem sabe falar bonito, o homem fez faculdade, o homem fez teologia, então ele é fulano de tal, de nome, então tudo que ele disser, mesmo sendo contra a Bíblia, mesmo que não está na Bíblia, eles acreditam naquele homem. E deixa o que é verdadeiro para trás. Pisam na palavra, tropeçam na palavra, são ingratos com a palavra. Ah, mas eu tenho a Bíblia, eu creio na Bíblia. Crê em parte da Bíblia. Mas você tem que crer, nós temos que crer em toda a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é a palavra que saiu da boca de Deus para nós. Ele é a palavra. O batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia. Por que as pessoas não podem crer? Porque estão enredados com doutrinas de homem, com doutrinas falsas, batismos falsos. Por que não crê em Atos capítulo 2, versículo 38, onde Pedro ministrou o batismo e quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Quase 3.000 almas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não conheço nenhuma alma, nenhuma pessoa que foi batizada na Santíssima Trindade, a qual nem existe Santíssima Trindade na Bíblia. Santíssima Trindade é uma doutrina pagã, saiu da Igreja Católica Romana. Saiu da Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica ensina dessa forma. E as denominações estão seguindo a mesma doutrina. Por isso que está escrito em Apocalipse. A grande meretriz, a grande igreja, a grande mãe das meretrizes, a grande igreja, mãe das meretrizes, que são as filhas. Se tem a mãe, tem as filhas. Saiu dela, foi saindo uma. Saiu uma, saiu outro, tudo com a mesma doutrina. Muda algumas coisas. Deixa de crer em alguma coisa, mas o principal é a doutrina pagã que a Igreja Católica ensina, e todas elas têm essa doutrina e usa isto como doutrina. Santíssima Trindade. O maior pecado é você crer em 3 deuses. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia nunca mostrou isto. A Bíblia fala de um só Deus.
Um só Deus, Pai de todos, está sobre todos, está em todos. Felipe mesmo perguntou para Jesus, em certa ocasião, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Felipe fez essa pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus olhou para Felipe e disse, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e vós não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Não sabes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aí é uma doutrina pagã. Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. Mas as pessoas, por estarem em uma doutrina pagã, um ensinamento errado, nunca vão crer nessas escrituras. Estão pisando na palavra. Mas Jesus vai vir buscar um povo separado que crer verdadeiramente na palavra de Deus e está longe dessas coisas. Não está enredado com doutrinas pagãs. Estão firmes na doutrina dos apóstolos, dos profetas. A igreja primitiva foi os apóstolos. E os apóstolos creram em um Deus. O que passa disso é paganismo. É por isso que eu sou grato a Deus. É por isso que eu dou graças a Deus todos os dias, todas as horas, porque Ele me tirou de um sistema religioso e me trouxe para uma doutrina da palavra. Trouxe para a palavra de Deus, através desta mensagem. Essa mensagem é o que nos guia. É o guia que nos guia dentro da palavra, nos ensina como devemos fazer. Ela nos mostra o caminho. Graças seja a Deus. Aleluia! Como é bom poder observar essas coisas. Agora, ouçam bem, façam como Davi fez. Põe o seu futuro na mão dele. Faça como Davi fez, põe o seu futuro na mão dele. Como? Quem sou eu para saber o que fazer, irmão Brana? Põe o seu futuro nas mãos dele. Não importa o que aconteça, confie nele, ele é a palavra. Agora saiba, Davi disse, seu tempo está em minha mão. Confiai nele o tempo todo. Confie em Deus o tempo todo. Sempre confiai nele. Ele sabia que tinha um futuro nas mãos. Davi sabia. É por essa razão que podia dizer isto. Tem apenas um que tem o futuro nas mãos. É Deus. Só Deus tem o futuro nas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 20 segundos. A 1 minuto para frente, já não pertence para nós. 20 minutos é o suficiente para uma pessoa dar um infarto e morrer. Cair morto, um infarto fulminante. Sem ter tempo de acertar com Deus. Sem ter tempo de dar graças a Deus. O futuro não nos pertence. Então, o futuro está nas mãos de Deus, diz o profeta. Não pertence a você e não pertence a mim.
Então é bom nós fazer um exame das nossas vidas e nos entregar sem reserva de corpo, alma e espírito. E buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vai ser acrescentada. Buscar o reino do céu. Gente, buscar o reino do céu. Que coisa maravilhosa é você poder buscar o reino de Deus. Porque esse reino aqui da terra nada serve. Essa riqueza que o mundo tem. Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta? Aquele jovem rico tinha tudo. Lázaro vivia lá comendo as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Lázaro cheio de lepra. Lázaro ali cheirando mal, comendo as migalhas. Mas aquele rico, quando ele morreu, ele foi para o Hades, para debaixo da terra. Mas diz a Bíblia que Lázaro, quando ele morreu, foi levado pelos anjos, foi para o seio de Abraão. Veja a diferença, porque aquele rico teve a sua mordomia tudo aqui na terra. Porque uma pessoa, quando ela tem muitos bens materiais, muito dinheiro, ela não se preocupa muito com Deus, com a palavra de Deus. Ela não se preocupa nem um pouquinho. A palavra de Deus para uma pessoa rica é um estorvo. Porque a palavra de Deus vem cortando aquilo pela raiz. Um rico, para aceitar a Bíblia, a palavra de Deus, tem que deixar muita coisa. Tem que abandonar muita coisa e eles não querem abandonar. Uma pessoa rica, para aceitar a palavra, cheio do dinheiro, um empresário com muito dinheiro, eles gostam de ter várias mulheres. Eles gostam de viajar, de ir para os motéis. Eles gostam de prostituir. Eles gostam de fazer extravagância, beber seus uísques caro, bebidas caras, aproveitar bem a vida, aproveita bem a vida e vai para o inferno. Aproveita bem a vida porque não quer aceitar a Bíblia, porque a Bíblia vem tirando. Um homem que aceita a palavra tem que andar na linha com a palavra e deixar essas coisas. E eles não querem. Dificilmente um rico entra no reino do céu. Jesus mesmo disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas se esse rico puder conseguir aceitar Jesus Cristo e ser liberto das coisas, ter o dinheiro como se ele não tivesse, ele é salvo. Não é que o dinheiro impede da pessoa ser salva. O dinheiro não impede a pessoa ser salva. É a pessoa que deixa ser dominado pelo dinheiro. Ele acha que tendo dinheiro ele pode extravagar, fazer tudo aquilo que não pode fazer porque ele tem dinheiro. É onde ele perde a sua salvação. E Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Ele teve a sua recompensa depois da morte. Então vale a pena nós deixar todas as coisas e seguir a Jesus Cristo. Mesmo às vezes nós não tendo nem condições financeiras. Isso não importa. O importante é você ter Deus na vida. O importante é você ser salvo, ser um eleito, ser um cristão genuíno.
você diz: como posso esperar mais? Fique só esperando. Quando você fez tudo o que pôde para ficar firme, então fique firme. Veja, apenas fique firme. Como fazê-lo? Fique firme. Ele disse que é verdade, e é verdade. Ele disse que acontecerá. Como? Não sei, mas acontecerá. E ele disse que ele prometeu. Se ele prometeu, vai acontecer. É só isso. Não pode ser desperdiçado. Se Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. Nós não devemos ficar agarrados em coisas naturais. Nós não devemos ficar agarrados em coisas terrenas. Nós temos que nos desprender dessas coisas. Nós temos que nos prender na palavra de Deus. Temos que deixar Deus nos usar, deixar o Espírito Santo nos limpar, deixar o Espírito Santo entrar nas nossas vidas. Nós temos que sentir desejo de ser como Deus é. Nós temos que sentir desejo de buscar a Deus. Enquanto isso não estiver acontecendo na nossa vida, há algo errado na nossa vida. Essa é a pura verdade. Enquanto nós estivermos parafusados nas coisas terrenas, nós não temos desejo de buscar as coisas espirituais. Chegará uma hora que o arrebatamento vai acontecer e às vezes nós estamos parafusados aqui na terra. Estamos agarrados em coisas naturais. O profeta de Deus disse: plante a batata, mas não se enrosque na rama da batata. Pode continuar plantando, porque ninguém sabe a hora que Jesus vem. Mas não fique agarrado nessas coisas. Tire o coração dessas coisas. O profeta de Deus conta a experiência daquela grande empresa, e o profeta estava lá, nessa empresa. E chegou a hora dos funcionários, foi tudo embora, a empresa ficou vazia, então veio uma máquina grande para fazer limpeza no piso daquela empresa. E aquela máquina foi passando e naquela máquina tinha um imã muito grande. E aquele imã ia passando a uma altura assim e tudo aqueles objetos, aqueles pedaços de ferro que foi ficando ali durante o dia, aquilo ia grudando no imã. E aquilo passava para tirar, para catar os parafusos, sujeira. E aquelas peças, aqueles pedaços de ferro. E de repente passou e teve uma peça que não subiu no imã. Ele pegou e perguntou para o dono da empresa: por que aquela peça não subiu? Ele disse: porque aquela peça, ela está parafusada, então não tem como ela subir. Ah, certo, glória a Deus, diz o profeta. Aleluia. Com certeza aquele empresário pensou: mas que homem, a peça de ferro ficou ali presa e ele está dando glória a Deus. De repente passou de novo e outra peça não subiu. Ficou lá e ela foi embora. E ele perguntou de novo: e por que essa? Essa não subiu e ela não está parafusada. O empresário disse: essa é alumínio, ela não tem o mesmo material, ela não tem o mesmo material do imã. O imã não consegue puxar, então ela não sobe. Tem que ter o mesmo material. Ele de novo: glória a Deus, aleluia. E o profeta de Deus vem nos mostrando que Jesus Cristo é o imã, o grande imã que vai passar qualquer hora dessa
para vir buscar os seus eleitos, o seu povo, os seus filhos, é o grande imã que vai passar. E tem muitas peças parafusadas aqui na Terra. Muitos seres humanos parafusados em coisas naturais, em coisas materiais, que o imã vai passar e eles não vão conseguir se desprender e subir. E tem outros que não é a mesma matéria, o mesmo material. Tem que ser o mesmo material do imã de Jesus Cristo. Tem que ter o mesmo caráter. Tem que ter as mesmas qualidades de Jesus Cristo. Não fique pensando você que Jesus Cristo vai descer aqui na terra e vai nos pegar e vai nos levar com ele. Não. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens. Ele vai vir em uma certa altura e vai chamar. E vai nos chamar. Vinde bendito de meu Pai. Vinde. Nós temos que sair daqui como astronautas e subir até ele. Nós temos que ter fé de arrebatamento. A nossa fé tem que ser exercitada a ponto de nós poder se desprender daqui. Se desprender, não, nós não podemos nem estar presos. Nós temos que estar presos unicamente na palavra de Deus, estar livres e solto, para que quando Jesus chamar cada um de nós, nós possamos subir ao encontro dele nos ares. Porque se nós estiver preso em algumas coisas do mundo, seja o qual for, o arrebatamento acontecerá e nós não vamos subir. Então vale a pena, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu pastor, porque tem muitos pastores aí parafusados com muitas coisas. Não é só membro de igreja que está parafusado, pastor parafusado. Pastor parafusado com coisas aqui, coisas ali, com divisas aqui, divisas ali, e muitas coisas, preocupado com coisas terrenas, com medo de perder membro aqui, com medo de perder igreja ali, com medo de pedir ajuda para outro e aquela pessoa querer atrapalhar a vida dele, não sei, mas sempre há alguma coisa atrapalhando. Estão presos em coisas terrenas. Tem que se desprender disso tudo. Temos que desprender, temos que estar juntos, temos que nos dar as mãos e buscar a Deus em uma só fé. Estar unânimes, diz a palavra de Deus, como os apóstolos estiveram unânimes depois que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava unânimes no partir do pão, comendo juntos ali. Não é uns para lá, outros para cá, um grupo ali, outro grupo aqui. Não, estavam unânimes na mesma fé, no mesmo ensinamento. No partir do pão, tudo estava em comum entre eles. Vendiam suas propriedades, repartiam com o povo, não estavam preocupados com essas coisas, não estavam parafusados nessas coisas, estavam livres para servir a Deus. É isto que nós devemos estar, livres para servir a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe a compreender essas grandes maravilhas. Que o Senhor Jesus abra nossos entendimentos para compreender as sagradas Escrituras. Deus te abençoe. Deus te cure.
Deus te liberte. Deus te salve. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.